Olá, boa tarde. Eu quero falar hoje sobre as condições do Brasil, o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma política muito, mas muito vigorosa no país. O Brasil acompanha todos os dias a corrupção e acompanha a briga contra as eleições de 2018, que será no próximo mês de outubro. Precisamos estar conscientes do que vamos fazer para honrar os nossos votos. E também estamos acompanhando sobre as decisões, o futuro, que decide o futuro do ex-presidente Lula. Não estou aqui para fazer propaganda ao presidente Lula. E também não estou aqui para dizer que ele está certo ou está errado. Mas também estou aqui para dizer a toda a população brasileira: antes de você ir às ruas manifestar, antes de você usar as redes sociais para criticar, ofender as pessoas, vocês têm que entender de política. Lê mais, presta mais atenção nos arquivos da justiça brasileira. Acompanhe um livro, pega um livro. Hoje tem mais fácil, tem a internet. Podemos descobrir o mundo da política. Veja bem, entendemos que na política precisamos de um governo justo que trabalha para o povo brasileiro. Que hoje ele pensa na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na previdência e na reforma trabalhista. Pois muito bem, eu estou aqui para manifestar uma coisa, para orientar o povo, a população brasileira, que se faz política séria nesse país. A corrupção tomou conta do Brasil. Hoje que se vemos, a cidade em todo o Brasil está por falta de remédio, medicamento, falta de remédio de pressão, hipertensão e muitos outros remédios. E os postos de saúde estão cada vez mais sucateados. A segurança piorou. Viaturas da Guarda Municipal, o que se vê é um descaso. E também vemos ambulâncias, SAMUs, que não tem como socorrer os doentes. É isso que nós devemos preocupar. É isso que nós devemos ficar atentos. É se preocupar com a saúde, com a educação e com as escolas públicas estão fechando. Professores sem salário, policiais sem salários, médicos sem salário. E nós não temos que preocupar com a justiça brasileira, do TST, do Supremo Tribunal Federal, que está decidindo o futuro do nosso país. Não adianta apoiar nas redes sociais, Facebook, figuras, desenho, ofendendo o Brasil. Veja bem, você não tem que ficar colocando, sujou a imagem do Brasil, sujou a democracia, desonrou. Isso é incorreto. Você não tem que criticar as nações brasileiras e os poderes públicos desse país. Você tem que orar, rezar, deixar a mão, clicar o dedo na internet para pedir a Deus aos políticos certos e honestos. Veja bem, 2010 até 2014, tivemos o ex-presidente Lula administrando o país. Com tudo que aconteceu, não sei, eu não tenho prova, não posso dizer, ele é ladrão, ele é marginal, ele é bandido, ele é chefe de quadrilha. Eu não estava lá. Eu não estava na presença do presidente Lula para ver o que ele fez e o que ele não fez. A gente não pode ficar dizendo coisas absurdas que os outros falam. Que o político roubou porque falaram para você. O Supremo Tribunal Federal podia ser rigoroso com essas pessoas que falam coisas sem provas, sem testemunhas, usando a rede social para criticar a imagem das pessoas e do mundo da política e da nossa justiça brasileira. Pensa bem, ore, reze, avalia a candidatura dos presidentes. O TST, que está decidindo a carreira, o futuro de Lula, eles estão lá trabalhando, fazendo o seu papel da justiça brasileira. Eles estão avaliando, eles estudaram para chegar até lá na avaliação, eles sabem que até um pobre tem direito de um habeas corpus.
Até um coitado, um pai de família roubou, ele tem direito de responder em liberdade, porque isso não é crime de morte, não matou ninguém, não roubou. Simplesmente um habeas corpus é o direito da pessoa concorrer em defesa de seu poder. Brasil, para de ser hipócrita, gente ignorante, lute com a incerteza de que você quer um Brasil melhor. Eu não sei, vocês ficam criticando a Rede Globo? A Globo está envolvida? Eu não sei, eu não estou na Rede Globo. E nem se ela tiver, a Globo, ela não tem capacidade de impedir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal de tomar suas decisões. E não é por baixa de ameaças e chantagem. Por pagar menos impostos? Todos os brasileiros pagam. O imposto é individual. É uma incerteza que devemos lutar contra a democracia desse país. Eu acho, na minha opinião, o ex-presidente Lula entrará no Brasil. Ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que com o dinheiro que gastou, o que não gastou, ele aprendeu que agora ele deve lutar pela sociedade brasileira. Contra a fome, não interessa. Pode me criticar, pode me xingar, pode fazer o que vocês quiserem. Mas para mim, o ex-presidente Lula combateu a fome de mais de 11 bilhões de pessoas desse país. Lula combateu a desigualdade nas escolas públicas federais e municipais. O governo Lula, filho de pobre, filho de rico, estudava na mesma universitária. Não tinha preconceito. O governo Lula gerou muitos empregos. Nunca fiquei desempregado. O governo Lula, o nosso direito trabalhista era respeitado. Nós tínhamos sindicato para defender os trabalhadores. As férias, desde a época de Getúlio Vargas, o trabalhador trabalhava 12 meses para pegar suas férias. Seu direito era respeitado. Hoje, com as novas condições da Lei Nacional do Ministério Público, patrões fazem o que querem. Dá férias para funcionário, quase com 2 anos trabalhado. É injusto isso aí. O Ministério Público podia discutir sobre isso aí. A férias do trabalhador, trabalhou 12 meses, tem que pagar, tem que exigir um ano certo. Esperar o trabalhador trabalhar quase 2 anos para ter direito das suas férias vencidas para ser pago. É isso que nós queremos um governo, que lute pelo direito do seu FGTS, pelo direito do seu fundo de garantia, pelo direito da sua previdência. Você trabalhou a vida toda, contribuiu, descontou. Hoje você está desgaste com o tempo. Você trabalhou na vida. E você tem direito de receber sua previdência, ter uma velhice saudável, com seus benefícios respeitados, com sua aposentadoria. Chegar na previdência, olha, eu trabalhei tanto ano, está aqui minha carteira, aposentar. Rombo na previdência dos direitos, tirar os direitos trabalhistas é uma falta de respeito a esse país, mais uma vez. Povo brasileiro, nós temos que lutar pela nossa democracia, pelo nosso direito trabalhista. O governo Temer destruiu o sonho de muitos, que hoje tem muitos lá no cemitério, que trabalhou a vida toda e foram sepultados sem ter a sua aposentadoria reinclumados. O certo era devolver todos os anos que ele trabalhou para a família. É isso que eu penso, agir de uma democracia desse país. O direito de ir e vir. Um pai de família sujou o nome, não conseguia pagar suas dívidas, ia lá, pagava, e no ato já podia ter seu crédito liberado. Hoje, o desrespeito com a comunidade tem que esperar mais 6 meses para aumentar a score, para liberar o constrangimento de um pai de família. É um desrespeito, isso também. Isso tem que ser revisto ao Ministério Público. Não pode, gente. Não pode massacrar a vida do trabalhador, a vida da dona de casa, a vida do policial, a vida de um médico, a vida de um bombeiro, a vida de um socorrista, a vida de quem trabalha, do engenheiro. Temos que ter dignidade nesse país.
Temos que lutar pelo país justo, uma política que se faz política. Um Brasil que luta contra a desigualdade social. Mais remédio, mais genérico, mais comida. O país é o país dos impostos mais caros que existe nesse país. E está na hora de acabar com essa preconceito do país. Então, povo brasileiro, para de criticar, para de ficar chamando os outros de ladrão nas internet, porque se eu fosse a Polícia Federal, vasculhava todas as internet, toda a transmissão ao vivo que tivesse alguém criticando, chamando de ladrão, cana, cadeia, processo, porque é uma falta de respeito. Porque você, cidadão, porque você, cidadã, não conhece a história de um país da política. Estuda, pesquisa mais a vida de um político e a vida constitucional do Brasil, para antes criticar uma pessoa. Vamos lutar contra a desigualdade social nesse país. As emissoras de televisão deveriam mostrar mais a vida dos trabalhadores. Fazer filmes, novela, sobre quem trabalhou na roça, quem teve a vida difícil no sertão. Não ficar mostrando novelas de assassino, novelas de crime, novelas de vingativo, novelas que pessoas fazem maldade, ensinam as crianças, novela de sexo, homofobia em televisão. Isso é imoralidade na rede pública, em todas as televisões. Esse é meu desabafo. Eu agradeço a todos e tenho uma ótima tarde. Me chamo Daniel, Marcos Daniel. Estou aqui no YouTube desabafando, dizendo cada dia mais o direito do nosso povo brasileiro. Eu queria um dia ser um político. Com certeza não ia ser um político bem falado, porque o povo brasileiro não conhece a história de cada político. Ao Supremo Tribunal Federal. Parabéns à turma do Supremo Tribunal do TSJ, que está avaliando, decidindo com cautela, avaliando com cautela, para depois ver se está certo ou estou errado. É a obrigação de um juízes, promotores e de um Supremo Tribunal Federal analisar para ver se está correto, cumprindo a lei constitucional. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.